Olá, queridos, Pai do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria trazendo palavra de sabedoria. O seu devocional, onde podemos conversar um pouco sobre a palavra de Deus e trazer para você a edificação promovida pelas Escrituras. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua audiência, é uma satisfação muito grande estar compartilhando esse tempo de qualidade com vocês, tá bom? Gente, na nossa série O Mundo Precisa de um Pai, hoje o tema é muito bom da gente conversar sobre ele. É a linguagem da edificação. A linguagem da edificação passa pelo viés da afirmação e como podemos promover uma boa afirmação na educação dos nossos filhos, no estabelecimento da nossa casa. Esse é o cenário que nós estamos dialogando, tá bom? Incentivando você, pai, a exercer uma paternidade responsável, a ser um sacerdote, intercessor pela sua casa, pela sua família, a você, mãe, a ser aquela que contribui igualmente para a construção de um lar com muita sabedoria. Essa é a nossa ideia. É assim que estamos compartilhando contigo, tá? Hoje eu vou ficar com aquele texto bíblico de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz. Então veio do céu uma voz, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essa palavra é boa. Deus, no momento do batismo, em que Jesus Cristo estava sendo batizado no Rio Jordão, a voz surge ali naquele momento, marcando um apoio afirmativo, aquele rito de passagem entre Cristo Jesus, que estava se preparando para iniciar o seu ministério. Ele é batizado no Jordão, Jesus é batizado no Jordão. É a partir dali que começa o que é considerado o ministério de Cristo Jesus. O trabalho de Cristo, o serviço que ele veio fazer aqui na terra, ele começa a se materializar quando ele completa 30 anos de idade, a idade adulta dentro da cultura judaica, e a partir daí ele vai exercer 3 anos de um ministério profícuo, um ministério intenso, andando por Samaria, por Judeia, andando por toda a área da Galileia. Ele fez um trabalho muito grande, mas muito grande mesmo. 3 anos de muito trabalho. E nesse momento, quando ele está com 30 anos de idade, há uma palavra afirmativa que traz para ele algo que é um incentivo para nós e uma referência para nós. Ele diz, a voz de Deus, falando na hora do batismo de Cristo Jesus: Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Uma palavra de afirmação tem um poder muito grande de incentivar, catalisar o potencial de uma pessoa. A palavra de afirmação, inclusive, ela é muito mais poderosa e muito mais eficaz e mais educativa do que a palavra da correção. Corrigir, repreender, faz parte. Mas o poder da palavra de afirmar aquilo que você já está fazendo certo, aquilo que você já possui, já tem, já é muito mais forte do que essa palavra de correção. Às vezes você usa muito a palavra de repreensão, corrigindo seu filho, e às vezes sempre dando uma palavra dura, né, para teu filho, achando que com essa palavra você vai estar simplesmente salvando ele de uma situação indesejada ou de uma conduta indevida. E de fato tem o seu poder, a palavra de correção vai ter o seu poder. Mas se eu colocar na balança a palavra de correção e a palavra de afirmação, a de afirmação consegue educar muito mais rápido, muito mais forte e muito mais permanente do que a palavra de correção. A memória da dor, ela tem o seu efeito, mas a memória do afeto, do abraço, do amparo e do acolhimento é mais profunda a sua raiz. Entendeu? Então, as duas coisas são necessárias, claro, na trajetória educacional de uma pessoa. A pessoa tem que passar pelas frustrações também. Nem tudo é ok, é isso aí, vai em frente, muito bem. Nem tudo é assim. A pessoa vai passar por momentos em que não deu certo, deu com a cara na parede, tudo falhou, tudo foi para água abaixo, por água abaixo, e assim vai.
Claro que tem esses momentos de frustração, mas hoje a linguagem da edificação que eu quero que você incentivar você, pai, a desenvolver dentro de casa, a você firmar dentro de casa, é a linguagem da afirmação. Aprender a reconhecer as virtudes e dizer que você reconhece essa virtude. Aprender a elogiar, aprender a olhar para a pessoa, independente do que ela fez ou deixou de fazer, com amor. Porque, veja bem, seu filho acertando ou errando, você precisa amá-lo incondicionalmente. Você não deve desenvolver o amor pelo seu filho apenas se ele acertar, ou se ele fizer tudo o que você quer, ou se ele for uma pessoa que só lhe traga alegrias. Não, não é assim. O amor pelo filho é um amor incondicional. É um amor que não está ligado a parâmetros de eficiência, de desempenho ou de performance. Você o ama, ponto. A partir daí, você precisa olhar para ele, dentro do processo educacional, sempre olhando para ele. Corrigindo o que tiver que corrigir, vai fazer parte, já disse que isso tem o seu valor. Mas você precisa adubar, você precisa investir na linguagem da edificação, a linguagem afirmativa. Ok? Deixa eu te dar algumas coisas que podem te ajudar nesse processo de elaboração. De repente, as dicas que eu vou te dar aqui vai ser um alerta para você. E você vai pesquisar mais sobre isso, que é a grande ideia. Quando a gente vem para cá conversar com você sobre isso, não é trazer tudo ou resolver tudo num bate-papo só. Claro que não. Nem tem essa pretensão e seria muita petulância da minha parte achar que num simples bate-papo aqui já está tudo resolvido. Mas eu tenho interesse em instigar você. Eu tenho interesse em te incentivar a você buscar esse conhecimento, buscar essa preparação, ir atrás e ver o que é que você tem que fazer e se preparar para isso. Então, como é que você pode desenvolver dentro de casa uma linguagem mais afirmativa? Ok? Como é que você pode fazer isso? Eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso. Tá bom? Você tem que virar a página daquela linguagem que sempre é: esse menino não sabe de nada. Ah, esse menino é... Às vezes até alguém fala uma palavra mais dura, é um idiota, é um burro. São palavras muito fortes de serem ditas, mas são tão comuns em muitos lares durante todo o dia. Quantas vezes o menino não acertou uma coisa e a palavra que sai com facilidade é uma palavra completamente destrutiva. E aí você acha que talvez, sei lá, você pode estar pensando isso. É uma hipótese. Você pode estar pensando que, não, olha, eu vou dar uma dura aqui, eu vou repreender desse jeito, porque ele vai lembrar da repreensão, vai lembrar da vergonha que passou e aí não vai voltar a fazer mais. Bom, na verdade você não tem garantia nenhuma que ele vai voltar ou não a fazer ou deixar de fazer. O que você precisa é construir atitudes que realmente possam contribuir para que ele tenha consciência das atitudes que deve ter e ter capacidade de decidir por ele próprio aquilo que ele deve realizar de certo, de correto e compreender as consequências do errado. Então, a palavra de afirmação que eu estou te incentivando, ela é mais poderosa, ela é mais eficaz e mesmo você acostumado a dizer muitas palavras de repreensão, e a gente se acostuma com essas coisas. A gente se acostuma com coisa ruim. É verdade. Você já me ouviu falar aqui outras vezes. Infelizmente, tem gente que se acostuma a coisa ruim. Então, ele aprende, ele cresce, ele desenvolve, mas ele traz consigo no seu crescimento muitas rachaduras na sua estrutura emocional, na sua estrutura como ser humano, como indivíduo, que lá na frente elas vão se manifestar. E quando você vai ver, lá atrás, quando era pequeno, quando era adolescente, quando era jovem, cresceu e se desenvolveu, não se sentindo amado, não se sentindo querido, não se sentindo reconhecido e nem incluído. E quando isso acontece, rachaduras vêm na estrutura de sustentação daquele caráter e daquela pessoa. Ok? É isso que eu estou tentando te mostrar. Você, como pai, tem o papel de fazer, de realizar naquilo que depende de você. Naquilo que depende de você. Porque tem coisas que não vão depender de você. Você pode fazer tudo certo e seu filho escolher ir por outro caminho. Ok? Mas aí foi a escolha dele. Ele seguiu ir por outro caminho. Tá bom?
Mas você também pode ter feito coisas que não eram certas e que acabaram contribuindo para algumas escolhas erradas dos teus filhos. Então, naquilo que compete a você, naquilo que você deve e pode fazer, faça. Se esforce por amor. Faça isso por amor. São seus filhos. Faça isso porque você ama. E quem ama, cuida. Ok? Faça isso com essa pretensão e com essa motivação. Tá bom? Linguagem de edificação é uma linguagem de afirmação. Aprenda a enxergar o quadrado aonde seu filho está. Aprenda a perceber o cenário aonde ele se encontra e ver o que é que ele fez de bom. Aí ele fez uma coisa ruim hoje. Ok. Vai chegar a hora de você repreender essa coisa ruim. Mas que tal começar por aquilo que ele fez de bom? Que tal? Ah, ele teve uma boa iniciativa, colocou o lixo para fora de casa. Ele ajudou a varrer a casa. Pequenas tarefas domésticas que muitas vezes dão um senso de responsabilidade e fazem parte da educação, né? Então tá ali, ele faz uma coisinha aqui, arrumar a sua cama, escovar os dentes, está pronto no horário para ir para a escola, está no horário para voltar, se comunicar. Cada coisa que ele vai fazendo de maneira correta, você vai dando uma palavra de afirmação. Muito bem, parabéns, é isso aí, ok? Às vezes você, não sei por que motivação, aí merecia um estudo, uma análise melhor, né? Mas por diferentes razões, às vezes o pai perde uma excelente oportunidade de dar uma palavra de afirmação para o filho, né? Às vezes, por uma pequena falha de percepção e de leitura do próprio pai, o filho acabou de fazer uma coisa certa, é isso aí, meu filho, não fez mais que sua obrigação. E é verdade, era obrigação, não era mais do que obrigação. Mas o que eu estou querendo dizer é que você pode aproveitar esses pequenos momentos para soltar uma semente poderosa no coração do teu filho. Uma semente que é revolucionária e que vai te trazer benesses para a vida dele, para a vida de vocês dois e para a vida familiar. Ok? Faz sentido o que eu estou falando para você? Faz sentido para você? Você consegue perceber o que eu estou querendo te transmitir? Pois é, então vamos lá. Vamos pensar em pequenas coisas que você pode começar a fazer? Vamos pensar nisso. Pequenas coisas que eu posso começar a fazer dentro de casa para ter uma linguagem afirmativa, tá bom? Sem esquecer a linguagem corretiva, mas por ordem de capacidade, poder e profundidade, a afirmativa é superior à corretiva, ok? Vamos para frente. Primeira coisa, você tem que aprender o seguinte: elogiar as pessoas, elogiar seu filho, elogiar a sua casa, elogiar aquilo de bom que está acontecendo. E elogio imediato. Não é um elogio depois de 3 anos. Não, é aquele elogio imediato. Acabou de fazer, você acabou de elogiar. E isso serve para qualquer relacionamento que você está. São palavras de afirmação que são aplicáveis no casamento, na vida a dois, marido e mulher, são aplicados perfeitamente na relação com os amigos, mas nesse momento eu estou focando a relação pai e filho. E nessa relação eu estou te incentivando, olha, passos que os pais podem aplicar diariamente com seus filhos. Primeiro, elogiar cada filho, cada momento, imediatamente aquilo que ele fez. Opa, olha como a mesa está bonita. Ah, muito bem, a louça está de primeira. Ah, muito obrigado pela água que você me trouxe. Olha, você me trouxe uma água muito gelada, que coisa boa. Saciou minha sede, matou minha vontade aqui de tomar essa água. Entendeu? Eu tinha um costume, era da minha época isso, papai chegava em casa, chegava do culto, chegava de alguma atividade que ele tinha saído, aí ficava eu e minhas irmãs disputando quem é que ia tirar o sapato dele e ia tirar a meia dele. Interessante, né? Me lembrei disso aqui agora, ó pessoal. Me veio a lembrança disso aqui agora. Aí um dia era minha irmã Derli, outro dia era minha irmã o Eldeni, outro dia era eu, a gente ia lá, tirava o sapato dele, tirava a meia, aí ele dizia, muito obrigado, que bom, que coisa boa.
São palavras que trazem afirmação e elogio imediato de algo de bom que você fez. Ok? Olha, é tão interessante isso. Eu vou completar 50 anos de idade. E eu estou aqui lembrando uma coisa quando eu tinha o quê? 6, 7, 8 anos de idade. Tá bom? Então é algo importante a palavra de afirmação. Como é que eu começo? Aprenda a elogiar. Comece a aprender a elogiar. Aprenda a reconhecer o bem e o ato que merece louvor, que merece reconhecimento. Aprenda a reconhecer o bem recebido. Tá bom? O elogio é uma atitude sincera de reconhecimento da atitude de uma pessoa. Tá? Elogio não tem nada a ver com rasgação de seda, com bajulação. Elogio não tem nada a ver com isso, não. Porque a bajulação, rasgação de seda é uma atitude falsa, é uma atitude interesseira, onde a única razão que move em fazer um bem é querer receber algo que vai ser conseguido de maneira mais rápida, uma benesse, alguma coisa daquilo que você está querendo barganhar. Então não é louvável bajulação, mas elogio é louvável. Elogio é uma atitude correta. Aprenda a elogiar, tá bom? Não fica usando a desculpa da bajulação para não ter que elogiar. Ah, eu não elogio ninguém. Você está errado. Ah, eu não sou esse negócio de estar bajulando. Bajulando eu também não sou. Ok? Bajulando eu também não. Então ninguém está falando para você bajular. Está falando para você aprender a elogiar. Reconhecer um bem sincero, uma atitude sincera que você olha e diz, poxa, que legal, muito bom isso que foi feito. Então elogie, elogiar uma virtude, elogiar um comportamento, elogiar uma iniciativa. O elogio é poderoso. Aprenda a fazer isso. Segunda coisa, atenção pais, segunda coisa que você pode fazer. Diga às pessoas, diga aos seus filhos, o que elas fizeram corretamente. Seja específico, tá bom? Olha, você calculou essa planilha de maneira muito boa. Eu quero te agradecer. Os números saíram, o resultado corretamente. A lista está clara. O documento foi bem preparado. Essa definição específica, ela tem o poder da pessoa que está recebendo aquela sua palavra saber que de verdade você está apreciando o trabalho que ela fez. Ok? Então, eu estou falando, eu estou te incentivando a você aprender a elogiar, aprender a reconhecer o bem recebido. São palavras de afirmação. Aprender a verbalizar, que às vezes você pensa, mas não fala. Você sente, mas não diz. Então, aprendeu você a fazer isso, romper esse silêncio de não se expressar. Então, diga exatamente o que foi que você gostou, o que você apreciou naquela atitude daquele seu filho, dentro de casa, daquela pessoa. Terceira coisa, diga quão bem você se sente em relação ao que fizeram certo. Ora, você elogiou, aprendeu a fazer isso, você reconheceu o bem especificamente e agora diga como você se sente. Olha, eu me sinto tão bem, tão seguro, tão amado, tão querido, tão apoiado. Diga como você se sente. Quarta coisa, pare por um momento e deixe-as sentir quão bem você se sente. Então, depois que você elogiou, reconheceu especificamente, disse qual era o sentimento, dá um tempinho para eles perceberem que você de verdade gostou. É aquele momento que você fica com aquele sorriso, você fica com aquele rosto de satisfação, entendeu? E eles vão olhando para você, seus filhos vão olhando para você e veem que você se agradou. Se você está de cara feia o tempo todo, não dá um sorriso, cara amarrado o tempo todo, vai ser complicado eles perceberem isso, perceberem que você se agradou, né? Quem tem a cara muito séria, quem tem o rosto muito sério, quando fica satisfeito, o rosto abre, mesmo sendo a pessoa que o tempo todo está muito séria, né? O rosto abre. Você não pode ser, como o pessoal brinca com aqueles atores que não conseguem expressar as emoções na hora que estão interpretando alguma cena, aí a pessoa, cara de feliz, cara de espanto,
cara de medo. É a mesma cara. Não tem mudança de cara nenhuma, é a mesma cara. Não faz sentido, não é verdade? Então, se você está feliz, apreciou, realmente gostou, mesmo que você seja uma pessoa mais séria no seu comportamento, na sua maneira de ser, em termos de ser mais sisudo, com a cara um pouco mais fechada, naturalmente, se você está satisfeito, o teu rosto vai abrir um pouco, né? Vai ficar um pouco mais sol, vai ter um pouco mais de luz aí no teu olhar, tá bom? Quinto, incentive-as a fazer mais do mesmo. Então, todo bem que você recebeu, toda atitude boa que você viu, todo comportamento que merece elogio que você viu do seu filho, dá aquela palavra de incentivo. Muito bem, continue assim, continue fazendo desse jeito, é isso mesmo. Assim você está acertando. Faça isso. Por último, aperte as mãos ou toque no seu filho de uma forma que deixe claro que você apoia o êxito dela naquela situação. Manifeste isso de alguma maneira. Às vezes é um toque, às vezes é um abraço. O toque tem um poder de comunicação, de interação, de pertencimento muito forte. Então, veja sobre isso, analise sobre isso. De que forma você pode expressar também, ou no aperto de mão, muito bem, parabéns, ou num toque aqui no ombro, olha, foi demais. Ou aquele toquezinho, assim de leve, numa batidinha que você dá aqui no ombro. Opa, que legal, que bom. Alguma coisa que demonstre a concretização desse processo, tá bom? Gente, eu quero que você entenda isso hoje. Eu estou finalizando já e eu vou deixar aqui para você, no dia de hoje, para concluir o programa de hoje, eu vou deixar para você uma pitadinha do próximo programa. No próximo programa, eu vou falar para você como você vai ganhar na importância de ter palavras de afirmação dentro da sua casa. Tá bom? Já te mostrei como você fazer isso. Dei um exemplo do poder do elogio. E eu vou destrinchar, vou aprofundar um pouco mais no próximo programa. Tá bom? Eu te espero em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você perceba como Deus falou com Jesus. Tu és meu filho amado. Eu tenho me agradado de ti. Essa palavra dá um apoio muito grande. Assim como foi impactante para Cristo, é impactante para você. É impactante para nossa casa, para nossa família. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer no dia de hoje, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui com os meus amigos, com os ouvintes, com os que assistem, Senhor, o Palavra de Sabedoria. Obrigado pela vida de cada um e quero te pedir, Senhor, nos dá essa sabedoria, Pai. Abre o nosso entendimento para compreendermos, Deus amado, a importância de termos uma linguagem de edificação, uma linguagem que realmente construa dentro de casa. O poder da vida e da morte está na nossa língua e temos essa habilidade para poder construir. Nos dá, Senhor, esse discernimento para podermos agir dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Quero agradecer a você pela sua audiência. Espero você no próximo programa. Eu vou continuar, só que eu vou continuar agora te mostrando a importância desta palavra de afirmação dentro da construção da tua casa, tá bom? Aí eu vou falar sobre várias coisas. Vou falar sobre a santidade que é promovida, sobre as necessidades que são atendidas, sobre os dons que são despertados, sobre o estilo de vida que é alimentado, tudo isso com a palavra de afirmação. Até o próximo programa. Deus te abençoe e a paz do Senhor.